Sejam muito bem-vindas à aula 2 do nosso Desafio Estética 10K. Eu me chamo Sayonara Fardo, sou fisioterapeuta e ajudo profissionais da estética a faturar R$ 10.000 em 6 semanas. Na aula de hoje, você irá aprender 3 estratégias de como faturar seus primeiros 10 mil, mesmo saindo do absoluto zero. O meu objetivo com esse evento online e gratuito é te provar que mesmo errando, que mesmo não tendo dinheiro, que mesmo no caos financeiro que às vezes você possa estar passando, mesmo com vergonha, mesmo muito tímida, é possível sim você viver da estética, viver do seu maior sonho. A estética pode sim te dar a estabilidade financeira que você deseja, basta aplicar as estratégias certas. Antes de entrar para o conteúdo, eu preciso te alertar que no final dessa aula eu vou revelar um segredo. E também eu quero reforçar para você que não assistiu a aula 1, parar agora mesmo e ir assistir, que o link está aqui embaixo. Por quê? Porque lá na aula 1 eu passei para você alguns erros que podem estar impedindo você de faturar os 10 mil. E não tem como você aplicar uma estratégia se você não identificar e corrigir o erro. Portanto, se você não assistiu, para essa aula, vai para a aula 1 e depois você volta para cá, ok? O nosso desafio estética 10K é como pecinhas de quebra-cabeça. Cada aula você vai encaixando uma pecinha. Combinado? Então, dando sequência aí ao nosso conteúdo, assim como já aconteceu comigo, eu saí do maior caos financeiro que eu estava vivendo, da estagnação da estética, né, dos meus faturamentos, dos meus ganhos, e passei a faturar aí R$ 5.000 em um dia. Apliquei a mesma estratégia, faturei 8, 10 e já cheguei no marco de R$ 30.000 em uma live shop. Acredite, se você tem essa crença que não tem como fazer live shop de serviços, eu posso provar com os meus resultados reais. Bom, você pode estar se perguntando, será mesmo que eu tenho essa capacidade de faturar 3 mil, 5 mil, 10 mil reais com a sua estética? Então fica comigo nessa aula que eu vou te mostrar que através das planilhas que eu utilizo, e foram elas que me deram essa clareza para identificar aonde eu estava, aonde eu gostaria de chegar e com isso traçar, né, esse caminho. Então fica aqui comigo nessa aula que hoje tem muito conteúdo de relevância para você já aplicar assim que sair dessa aula. Você deve estar aí se perguntando, será que eu tenho capacidade para faturar isso? Será que é mesmo possível? Então, vocês precisam ter aí clareza dos objetivos de vocês e qual é o caminho a ser seguido. E uma das estratégias, né, uma das ferramentas que eu utilizei para me deixar isso de forma mais visual, para me entender para onde que eu estava indo, foi uma das planilhas de capacidade de atendimento que eu utilizo. Eu vou compartilhar com vocês aqui, mas antes eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estão participando do desafio. Recebi durante essa semana aí muitos feedbacks bacanas em relação ao conteúdo, profissionais que já vêm aplicando aí estratégias das lives gratuitas que eu fiz também lá no meu perfil, das aulas aqui do Desafio Aula 1, e eu acredito que você deve ter seguido, né, o meu comando de parar a aula 2 e ir para a aula 1, caso você não tenha assistido, pois só se corrige um erro identificando e também traçando aí um caminho, né, um plano, uma estratégia. Então, vai lá para a aula 1 identificar quais são os erros, porque senão vocês vão ficar que nem as pacientes, né, as clientes de vocês. Por exemplo, você faz limpeza de pele, você faz tratamento de rejuvenescimento facial e ela chega lá querendo uma pele mais iluminada, uma pele mais bonita, mas ela quer microagulhar, colocar um ativo ali, clareamento, com a pele suja. Você já imaginou você microagulhar a pele e jogar um produtinho ali com a pele suja, cheia de cravinhos, toda oleosa? Não tem como, você pulou o passo 1 e não vai fazer sentido. E muitas vezes você tem que martelar na cabeça do cliente para mostrar para ele o quão é importante o passo 1. Então, se você não assistiu a aula 1 e está ainda aqui na aula 2, você está exatamente como o seu cliente que não segue a orientação. Então, vai para a aula 1. Desde já, muito obrigada a todos que estão participando. Vou compartilhar com vocês, então, aqui a planilha de capacidade de atendimento. Então, veja só. Vamos supor que você deseja aí
faturar 10 mil reais por mês. O número de horas que você trabalha diariamente é 8 horas? É 9 horas? É 10 horas? Vamos colocar 8 horas aqui. Quantos dias você trabalha no mês? 30 dias, 20 dias, 21 dias? Vamos colocar aqui um exemplo de 21 dias. Automaticamente, a minha planilha, ela me deu aqui que eu preciso vender por dia R$ 476, né? E você precisa vender em tratamentos por hora R$ 59. E aí eu te pergunto, você consegue vender R$ 476 por dia? Ah, todo dia não, mas pode ser que em um dia eu venda um plano estético que supra os outros dias que eu não vendi. Ótimo. Mas você tem que ter essa clareza. Ah, vamos supor que você queira aí 5 mil reais. Ele já deu 232 reais que você tem, 8 reais que você tem que vender por dia e por hora 29 reais. Aí aqui na planilha vocês podem ir, né, mexendo. Então, a automação, gente, o despertar da mentalidade da empresária parte principalmente de sair do papel e vir para uma ferramenta que vai auxiliar vocês. Ah, Sai, eu não posso agora, eu não quero investir. Então vai para o manual, né? Então vai fazendo o manual. Mas já existem possibilidades de algo, né? Alguma ferramenta fazer isso tudo de forma automática para vocês. Vamos supor que você queira faturar 6 mil reais. Vai digitando aqui no chat para mim quanto que vocês querem faturar, né? Número de horas que você trabalha. Vamos supor que seja 10 horas por 20 dias. Ele já me deu aqui, você precisa vender por dia R$ 300. E você precisa vender em tratamentos por hora R$ 30. Então, se você trabalha ali 10 horas, R$ 30 por hora você tem que vender. E aí eu te pergunto, é possível? Claro que é. Mas você tem que ter a estratégia certa para que isso aqui dê certo. Mas se você não corrigir o erro, se você não colocar suas metas claras e não ter aí uma rota, você não vai conseguir mensurar os seus resultados e automaticamente você vai pensar que você está estagnada. Então, para você faturar aí os seus 10 mil, ele não é um sonho distante. Mas antes disso, você precisa aprender como você vai fazer isso e nada melhor que seja com uma pessoa que pelo menos ganhe de 3 a 4 vezes a mais que você. Então, eu sou a prova que sim, é possível ter um salário e ter a segurança, né, e a estabilidade financeira com a estética. Então, eu te provei na aula 1 que aconteceu comigo, que é possível. E as pesquisas, né, gente, mostram que, principalmente depois ali da pandemia, que a demanda do mercado da estética cresceu demais, cerca de 200% ao ano, tornando assim ela uma área ainda mais atrativa para empreendedores, especialmente mulheres. Portanto, se você tem essa crença que o mercado está saturado, que você não consegue se destacar do concorrente, é porque você novamente não tem a estratégia certa. Então, o Brasil ele ocupa aí a quarta posição no mercado da beleza, de estética e de autocuidado. Então, ele teve aí um crescimento nos últimos tempos de 500%. Então, você acha mesmo que o mercado ele está saturado? As pesquisas provam que mesmo com uma alta concorrência, há espaço para novos negócios, especialmente para quem sabe se diferenciar e focar em nichos específicos. Lembra que eu falei na aula 1 sobre você definir um nicho? Você se posicionar naquilo que realmente você ama? Então, nós vamos falar sobre isso nessa aula de uma forma mais aprofundada. Então, vamos lá para a nossa primeira estratégia. Bom, a precificação certa, ela parece ser óbvia, né? Mas se fosse tão óbvio assim, você já teria aplicado e atingindo os seus primeiros 10 mil reais na estética, como eu. Portanto, o óbvio precisa ser dito e hoje nós vamos se aprofundar aí nessa estratégia. Pode ser que você esteja aí falando, ah, mas ficar contando quanto que eu usei de um creme, quantas massagens eu fiz, isso é um trabalho chato, né? Um dia eu anoto, no outro dia eu esqueço. Aí, às vezes, você também deve estar pensando aí, ah, mas se eu tiver que reajustar o meu preço, já tá ruim assim, com baixo preço, imagina se eu aumentar o meu preço, só vai piorar.
Então, é uma das crenças que você está carregando aí, que está te impedindo de crescer e faturar seus 10 mil na estética. Então, lembra que eu falei na aula 1 sobre esses medos, essa insegurança, e como foi que eu quebrei? Então, se você não assistiu a aula 1, vai para a aula 1. Então, o valor dos seus produtos ou seus serviços, ele sempre deve ser suficiente para cobrir aí todos os gastos que o seu negócio tem. Então, o que são esses gastos? Eu vou compartilhar a tela aqui para você, para ficar ainda mais claro para você visualizar. Então, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e, sim, começar a descrever quais são todos os seus custos fixos para manter aí o seu negócio aberto. E se você ainda não abriu, você vai ter que começar a levantar, porque nada melhor de já começar, né, da forma correta. Então, vamos supor aqui que teu custo fixo seja o quê? Aluguel, despesa com fornecedores, água, luz, internet. E tudo isso aqui, ele totaliza, não sei, vou chutar aqui, R$ 2.500. O que acha que está faltando aqui nesse custo fixo para, de fato, vocês terem o salário que vocês almejam? Conseguir traçar aí um plano para fazer com que a sua estética te mostre e te proporcione que sim, é possível viver da estética. Ela te paga o salário que você deseja. Você colocar nesse custo fixo o seu salário. Porque pode ser que você já tenha funcionárias hoje, pode ser que você não tenha, mas se você que tem, não é um custo fixo na sua empresa ter um funcionário? Portanto, você é uma funcionária do seu negócio. Você tem que separar isso. Você é a pessoa física. A sua empresa é a pessoa jurídica. Então, vamos supor que o teu sonho é R$ 3.000. Então, vamos colocar aqui mais R$ 3.000 salário meu. Isso aqui totaliza em 5.500. Ou seja, para a sua empresa te pagar o salário que você deseja, o dinheiro que você tem que levar para casa para pagar as suas contas e para viver, né, da sua pessoa física, totaliza aí R$ 5.000, incluindo ele, né, ali nos teus custos fixos. Então, 3 mil que eu desejo ganhar, você soma com os 2.500, que é os seus custos fixos, e totaliza aí em R$ 5.500. Então, isso aqui é tudo que tem que entrar no seu negócio. Isso aqui é tudo que você tem que vender, certo? Então, se você tem que pagar os seus custos fixos e você já inclui aí o salário que você deseja ganhar, o total que tem que entrar é 5.500. Então, tudo que entra é custo fixo e é faturamento, certo? E aí agora, qual é meu lucro? Qual é meu lucro? O seu lucro vai ser aquilo que sobra além do que você já pagou de custo fixo, certo? Então, vamos supor que você vendeu R$ 6.000. Você vai aqui, vendas, 6.000. Aí você vai descontar o seu custo fixo, que é 5.500, que é 3.000 para você de salário, 2.500 para pagar o seu custo fixo. Totalizou aí em R$ 500 de lucro, certo? Então, R$ 500 é o que a tua empresa gerou de lucro. Então, ela pagou o seu salário que você tanto almeja e ela pagou os seus custos fixos. E aí a gente entra numa parte da gestão, né, que é de fácil entender quanto é seu percentual de lucro. Quanto que você quer que a sua empresa gere de lucratividade, que sobre mesmo lá na conta da pessoa jurídica. O ideal, pessoal, é de 20 a 30% que você tem que colocar aí para sobrar. Então, se nós pegarmos aí
os 6 mil, os 5 mil, desculpa, que é o custo fixo, 5.500, mais 20%, vamos fazer aqui a continha. 5.500 mais 20%, deu um total de 6.600. Então, o lucro da sua empresa é de 20%. Sobrou, então, se 6.600, tirando os 5.500, sobrou 1.100 de lucro. Ficou claro para vocês isso, pessoal? Quando a gente lida com essa questão de números, a gente tem que se concentrar. Por isso que é importante, e eu falei para vocês, que a aula de hoje ela é mais profunda. Vocês precisam entender onde que vocês estão, para onde que vocês estão indo, e se aquilo que você está buscando está com metas claras e atingíveis, para você não se frustrar. Ah, Sai, mas é que eu já fiz aí, eu tenho despesas altíssimas em casa e eu tenho que levar para casa 5.000 reais. Mas a tua empresa está faturando 2. Então, o que aconteceu? Você foi negligente com a sua gestão. Você foi lá, gastou mais do que você ganha. E isso, gente, vai acontecer sendo CLT ou sendo profissional autônomo. Se você trabalha para alguém e seu salário é 3.000 reais e você gastou 5, é óbvio que a conta não vai fechar. E aqui na estética é a mesma coisa. Então, a primeira estratégia para fazer vocês faturar mais aí e entender para onde você está indo, que foi o que aconteceu comigo, foi sentar e planejar. Então, eu fui lá e falei, eu quero ganhar tanto. Como que eu vou ganhar isso? Ah, eu tenho que fazer tanto por dia, tanto por hora. E foi dessa forma que eu atingi os resultados que eu apresentei para vocês. Bom, e aí você deve estar se perguntando, ok, descobri qual é o meu custo fixo, mas como que eu vou precificar cada serviço? Aí vem uma terceira parte do nosso desafio, que eu vou mostrar na próxima aula, na aula 3, que é uma planilha, onde né, eu utilizo, e as minhas alunas também já utilizam dentro do nosso curso, que consegue precificar cada serviço de forma individualizada. E, gente, vai ser uma vez que vocês vão fazer isso e vocês vão estar aí reajustando anualmente, conforme vocês forem fazer seus reajustes anuais do procedimento. Então, eu quero só dar uma palhinha aqui para vocês virem para a aula 3, porque eu vou mostrar na prática aí como precificar os serviços. Então, se você tem dificuldade de precificar, já coloca aqui no chat qual seria, né, o procedimento que você deseja aí estar precificando no seu negócio, que você tem dificuldades para eu poder te ajudar de uma forma ainda mais específica. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Então, cálculo de procedimentos. Vamos compartilhando aqui. Bom, então essa é uma das planilhas que a gente utiliza. Vocês podem vir aqui, ó, insira qual é o valor da sua hora. Lembra que a gente tem que descobrir quanto que vale a nossa hora para por aqui? Então, tudo isso a gente consegue estar fazendo e é a partir dessa precificação correta que você vai sair do absoluto zero e faturar mais aí na sua estética. Então, aqui, por exemplo, você achou lá que a sua hora é 150 reais. Ah, Saio, mas como que eu vou achar quanto vale a minha hora? Levantando quais são os custos fixos aí da sua empresa, certo? E aí aqui você pode ir colocando, né, ó, quanto você quer dar de desconto para o cliente, qual o valor de juros caso ele comprar no crédito, enfim. E aqui embaixo, ó, anote todos os insumos que você irá utilizar. Então, eu utilizei uma manta, aqui eu coloquei criolipólise, por exemplo. Uma manta, um retorno, um nutracêutico. E aí ele me dá certinho quanto que você vai gastar de insumos e o quanto que você vai ter que cobrar pelo seu procedimento. Bacana, né? Então, essa aqui é ouro e amanhã, na prática, né, na próxima aula, aí na aula 3, eu vou mostrar para vocês como fazer essa precificação.
Dando sequência, então, aqui a nossa aula, eu vou agora para a segunda estratégia. Eu vou dar 3 estratégias hoje para vocês. Então, a primeira já foi a precificação certa, que você precisa saber fazer. E a segunda estratégia é você definir o seu nicho. Ou seja, você quer ser reconhecida. Mas como? Como que você quer ser lembrada? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Então, lá na aula 1, eu falei da minha dificuldade, né? E do quão era difícil as vendas, porque eu fazia de tudo um pouco. Eu era genérica e quem faz de tudo não faz nada direito. E aí, o fato de eu fazer de tudo, eu não conseguia ser reconhecida em nada. Então, a estratégia número 2 é você, de fato, identificar aquilo que você mais ama fazer. Então, eu, Sayonara, identifiquei ao longo da minha jornada que eu gostaria de ser reconhecida por realizar um método de harmonização facial e corporal sem agulhas. Então, eu descobri que era isso que eu queria fazer. E aí eu comecei o quê? Bater nessa tecla todos os dias da minha vida. Até que eu me tornei reconhecida na minha cidade por isso. Porque eu consegui identificar que existia uma demanda que tinha medo de agulha e que essa demanda queria um procedimento de uma forma mais natural. E lá, quando no início eu fazia de tudo um pouco e eu não era reconhecida em nada, eu era muito genérica. Lembra que eu falei na aula 1? Se você tem um problema do coração e você tem 2 possíveis médicos para te atender, o número 1, ele é um especialista, ele é cardiologista, ou ele é um médico clínico geral. O que você vai optar a fazer? Ir no especialista. Então, você tem que se tornar uma especialista em algo. Ah, mas eu não sou boa o suficiente. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu tenho medo. Lembra que na aula 1 eu quebrei esses medos e essas inseguranças? E eu quero que você também veja que é possível você quebrar esses medos e essas inseguranças e se tornar especialista e reconhecida naquilo que você deseja fazer. Então, a estratégia número 2 é você definir. Ah, eu quero ser reconhecida. Mas como? Você já se fez essa pergunta? Digita para mim aqui no chat. Você já se fez a pergunta? E se você quer ser reconhecida em determinada nicho, você mostra isso para as pessoas? Você fala com elas de uma forma que passe confiança para elas que você é especialista? Bom, então, eu vou compartilhar aqui com vocês como que vocês vão poder estar fazendo isso. Pessoal, lembrando que no final dessa aula, vocês vão receber aí um comando para que vocês consigam receber esse material em mãos, tá? Para vocês lembrarem das estratégias e como vocês vão fazer. Bom, então aqui eu quero mostrar para vocês por onde que vocês vão começar. Primeira situação, vocês têm que entender quais são as suas paixões. Quais são as suas habilidades? Ah, eu não tenho habilidade ainda porque eu não tenho experiência prática. Mas você tem uma paixão, não tem? Algo faz vibrar o seu coração. Ah, eu gosto muito de atender o facial. Eu gosto muito de fazer o corporal. Eu gosto muito da área de micropigmentação de sobrancelhas. Então, pergunte-se a si mesmo o que você realmente ama fazer. Quais são os serviços ou os tipos de clientes que mais te empolgam? Ah, esse serviço eu adoro fazer. Ah, esse aqui já não é tanto. Aqui eu coloquei um exemplo, né, do nicho aí de salão. Se você ama cuidar de cabelos cacheados, se sente ou realizado em fazer maquiagens, isso já é uma pista para você identificar aquilo que você quer de fato se dedicar a fazer. Se você ama fazer limpeza de pele, se você ama trabalhar com a parte do facial. Aí você vai pegar e vai listar habilidades e talentos. Quais são as suas maiores habilidades ou áreas onde você tem mais conhecimento? O que você faz de melhor? Porque sim, pessoal, existe algo que a gente faz de melhor.
tá aí dentro de vocês. Vocês precisam tirar isso aí de dentro de vocês. Então, se você é excelente em fazer maquiagem para noivas, por exemplo, ou sabe lidar com cachos ou com limpeza de pele, pode ser que aí esteja o seu nicho específico. E não quer dizer que vocês não vão atender mais as outras coisas, pessoal. Quer dizer que vocês precisam se posicionar em algo que você mais ama fazer e dê foco em vender aquilo. Os demais procedimentos vocês vão continuar fazendo. Só que vocês vão dar foco em algo que realmente faz faturar o seu negócio e faz vibrar o seu coração. Pesquise a concorrência, né? Então, para você definir isso, é muito importante, se você ainda tem dúvida, né, do que você mais gosta de fazer, pesquise, né, como esses profissionais da área da beleza, da estética, estão se posicionando. Há algum nicho pouco explorado? Então, aqui na minha cidade, por exemplo, teve uma época ali que não tinha alguém especialista em cuidados com o cabelo capilar, fazer essas avaliações capilares, trabalhar com produtos naturais. Alguém foi lá, se posicionou, viu que essa necessidade não era atendida, e aí o que aconteceu? Bum! Ela começou a mostrar a sua especialidade e hoje ela é reconhecida nisso. Então, eu preciso que vocês encontrem essas lacunas e perceba o que o seu concorrente está oferecendo e o que ele não está oferecendo que você pode entrar aí no meio. E não quer dizer que você não possa oferecer a mesma coisa que ele. Porém, você tem que mostrar que com você é diferente, tem algo a mais. Aqui na minha cidade, quando eu comecei a fazer a harmonização, todo mundo fazia já criolipólise. Então, eu tive que criar um nome do meu método, começar a divulgar e bater na tecla que eu fazia harmonização facial e corporal sem agulhas. Você não precisa dizer qual é o nome, qual é o santo, qual é o aparelho que você utiliza. Você só tem que falar que é um método. Manda a pessoa vir curiosa e aí, na consulta, na avaliação, você vai destrinchar aí o que você faz. Tudo isso aqui, pessoal, faz parte, né, de você encontrar o seu nicho, tá? Então, depois você vai poder receber esse conteúdo aqui para você revisar. O definir qual o seu público-alvo também é importante. Por quê? Porque às vezes você quer fazer harmonização facial e corporal sem agulhas, mas essa pessoa que você está tentando atingir, ela é uma pessoa que já faz harmonização com agulha, ela já fez, ela é viciada em procedimentos invasivos. Você acha que você vai conseguir, às vezes, atender esse público? Não vai. Então, você tem que saber quem são as pessoas que desejam atender. E aí, quando você começar a se posicionar e a tentar atrair esse público, você vai falar a mesma língua dele. Olha, você aí que deseja fazer harmonização facial e corporal, mas tem medo da agulha, você tem medo de procedimentos invasivos, eu estou aqui com um protocolo revolucionário, um protocolo que vai permitir com que você queime gordura e estimule o colágeno de forma natural. Entende? É sobre isso. É sobre você saber o que sai da boca do seu cliente. Esse cliente que está buscando por essa coisa, por esse nicho, por essa especialidade, o que sai da boca dele? Qual que é a dor desse cliente? Que no caso, a insegurança dele. O que faz ele buscar por algo novo, algo diferente? Então, você precisa ser específica, tá? Você precisa ser específica, encontrar um problema, uma necessidade que não é atendida, certo? Só assim você vai conseguir o quê? Construir a sua autoridade. Construir autoridade é o quê? Se posicionar, ser reconhecida, ser lembrada. Que é isso que vocês estão buscando no desafio, não é mesmo? Então, a partir do momento que você conseguir identificar esse nicho, você vai conseguir o quê? Se posicionar e passar confiança para o seu cliente. Mesmo que você esteja no início. Todo mundo já esteve no início. Eu já tive, eu já quebrei medo, inseguranças. Eu já passei noite sem dormir porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas, mas eu virei o jogo. Lembra da aula 1? Você só tem dois caminhos. Ou você se torna vítima daquilo que você está vivendo, e, é verdade, só para mim não funciona, né? Fica ali cheio de mimimi. Ou você mostra que é possível e você vai fazer diferente enfrentando os obstáculos. Quem é você aqui nessa aula? Quem é você? Você é aquela que está se vitimizando ou é aquela que vai fazer acontecer na sua vida? Vai se tornar protagonista aí da sua história?
Eu me tornei protagonista e estou aqui para encurtar o seu caminho. Eu posso te ajudar e eu também sou um pouco como você. Lembra da aula 1? E agora, para nós ir para a terceira e última estratégia, eu quero mostrar para vocês também na prática e como que vocês vão estar fazendo isso. Estratégia de número 3, feitiço das vendas. Então, usar o marketing de forma estratégica e intencional. Um dia falaram para mim assim, Saio, de onde vem essa tua feitiçaria? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que que é isso, né? Não entendi. E eles falaram, esse teu jeito cigana aí de vender sem querer mostrar que está vendendo. E isso começou a fazer mais sentido ainda que aquilo que eu estava estudando e treinando, eu estava me tornando, porque as pessoas começaram a ver que tudo eu conseguia ser intencional no que eu ia fazer. Então, quanto mais a gente treina, melhor a gente vai ficando. Então, esse feitiço nas vendas, para vocês não esquecerem dessa estratégia, é usar, né, o marketing de uma forma estratégica mesmo, intencional, para você não ter essa frustração que às vezes você deve estar tendo de postar algo e não ter retorno, não ter engajamento, o seu cliente, não conectar, né, com o seu cliente. E então, esse feitiço nas vendas, ele é uma forma figurada, vamos por assim, para descrever estratégias ou técnicas que fazem com que as vendas aconteçam como uma mágica. É uma maneira divertida de falar sobre métodos poderosos e práticos e eficazes de atrair, convencer e engajar clientes de uma maneira mais natural, mais leve e quase que irresistível. Em resumo, o feitiço das vendas é você utilizar estratégias de marketing e de vendas tão bem aplicadas que parece ter um efeito encantador. Quem aqui já leu, né, já ouviu falar sobre lá a forma com que a Disney utiliza, né, o encantamento na hora de vender. Então, é uma dica aí para você buscar mais sobre isso também, que é muito bacana. Então, esse efeito encantador, ele faz com que as pessoas queiram comprar sem muita resistência. Aquilo torna-se já natural. E como que você vai fazer isso para envolver o seu cliente? Então, a primeira questão é você conectar com uma emoção do seu cliente, né? De forma emocional. Então, você tem que ir lá na dor dele. O que o cliente que vem buscar o seu serviço está sentindo, né? Aquela tristeza, aquele medo, aquela angústia, aquela mãe no pós-parto que não está se sentindo legal com o seu corpo. Aqui, na clínica, geralmente eu uso muito isso. Aquela mãezinha que vem no pós-parto. Eu já passei por essa experiência, eu sei como que ela está se sentindo. Então, eu uso dessa conexão emocional. Ah, mas eu não sou mãe. Acha outra forma de você se comunicar com essa cliente. Use, então, o exemplo de outras pacientes que você tratou que também tinham aquela queixa. Né? Então, só um exemplo aí prático para vocês entenderem o que é usar a conexão emocional na hora de você se conectar, né, comunicar com esse cliente que está desejando vir para você. A segunda ação aí dentro do marketing estratégico é você usar palavras e ações que despertem um desejo, né, uma urgência nesse cliente. Então, eu já vou abrir aqui meu Instagram para vocês darem uma olhadinha e entenderem sobre isso. Então, essas palavras, elas chamam a atenção do seu cliente, tá? Apresentar ofertas irresistíveis. Então, pega lá uma data comemorativa do mês, utilize dessas datas para você fazer essas campanhas linkando com aquela data. Então, a Semana da Beleza Feminina. Eu usei esse termo na primeira Semana das Mães, e foi onde eu tive o maior número de vendas durante o mês, porque a gente aproveita que é início de mês, e também aproveita a data, criando aí algo que vai se tornar uma oferta irresistível para o seu cliente. E claro, né, o quarto e último ali, que são os principais, é utilizar a confiança e a autoridade. Lembra que a gente falou sobre definir o seu nicho, o que você ama fazer, quais são as habilidades, como você quer ser lembrada?
Então, utilizar essa confiança, ela ajuda muito o cliente a tomar essa decisão. Então, se você está insegura, você fala com um tom de voz mais baixinho, você é mais introvertida, você acha que seu cliente vai confiar em você? Então, você tem que treinar isso. Isso parte desde a forma com que você se veste, a postura que você tem, o modo com que você fala e coloca as palavras, certo? Então, eu quero compartilhar aqui para vocês na prática, para vocês entenderem o que é o marketing estratégico e intencional. Bom, aqui está o perfil lá da minha clínica. E lembra que eu falei para vocês definir o seu nicho? O que vocês querem ser lembradas? Então, o desafio dessa aula é justamente isso: começar a organizar a casa. Se você ainda não tem um perfil, se você ainda não está atuando, já pensou começar já de forma correta? Então, você já vai abrir um Instagram, uma página já com essas dicas. E se você já tem, né, um perfil, você vai agora alinhar esse perfil aí. Então, o marketing estratégico é usar tudo a seu favor, tudo de forma intencional. Então, quando o cliente ele entra aqui no meu perfil, vejam só, já tem uma foto aqui bem profissional. Eu tô com um equipamento que reflete o quê? Conecta já com a harmonização facial. O fundo, ó, da foto é as cores da minha marca, então isso é bem importante você comunicar para o seu cliente. Aqui ó, já está bem especificado, ó, Saio Clínica, especialista em flacidez e gordura, 2 vizinhos, Paraná. Então eu já coloco no que eu sou especialista e aonde que eu estou localizada. E aqui na bio, a minha bio, eu vou reforçar para o cliente o que eu faço. Lembram? O que eu mais amo fazer? Como eu quero ser lembrada? Então, ajudamos mulheres a resgatarem sua autoestima com o método de harmonização sem agulhas. Então, isso me tornou referência, eu me posicionei. Aí aqui já tem, né, o Fale Comigo, que o cliente ele já clica aqui, vem direto para o WhatsApp, então é importante vocês terem esse link, porque hoje em dia, vocês sabem, né, gente? A gente acaba tendo essa preguiça, você tem que facilitar o caminho do seu cliente até você. Então, tem que ir lá, colocar o link do teu WhatsApp, para ele já clicar aqui direto. Se só tiver um número ali, ele vai ter preguiça de ir lá adicionar, ou muitas vezes ele nem vai fazer isso, né? E você pode perder, consequentemente, um cliente. E aqui são os destaques. É extremamente importante você ter no mínimo 5 destaques. Nós estamos com uma campanha aqui de convite para a nossa lista Black de clientes, então eu sempre deixo esse primeiro destaques aqui explicando o que é essa lista Black. Aí já tem aqui a depilação a laser, aqui tem o endereço, como que o paciente vai me encontrar. Aqui já tá, ó, sem agulhas, porque é isso que ele quer ver, né? Então aqui eu já coloco alguns resultados. Como eu tenho o corporal e o facial, eu acabei separando em 2 aqui. E aí eu venho para os outros procedimentos, né? Eu tenho ozonioterapia, tem a parte dos injetáveis, tem laser de remoção, feedbacks, mas 5 são bem importantes. O quem sou eu? A pessoa tem que se comunicar com você. Qual é o endereço que você está? Resultados? Ah, eu não tenho resultados. Então, você só vai lá e fala do seu método. Fala que você foi num curso, posta a foto de onde que você tá. E, principalmente ali, quem sabe, feedback, se você já tiver aqui, tudo isso é prova social, certo? E aí, descendo aqui, ó, tudo é intencional, né? Todos os meus destaques já estão com as cores da minha marca. É importante você ter aqui um post fixado. Então, como a gente está com a campanha aí da Páscoa, eu já tenho essa primeira informação aqui. E lembra que eu falei para vocês que tem que ter frases que conectam com o cliente? Então, se você não faz capa dos seus conteúdos, você vai começar a fazer a partir de agora. Porque o cliente tem que entrar aqui, ele tem que bater o olho e entender o que ele está vendo. Então, pode perceber que tudo tem capa. Ó, aqui, ó, descontos secretos de Páscoa. Já gera um gatilho, o quê? De curiosidade. Um antes e depois de respeito. Então, aqui eu já tenho um resultado da harmonização sem agulhas. Nós também estamos com uma campanha de laser. Então, eu já coloco aqui um pouquinho sobre o que é a depilação a laser. E tudo vai gerando conexão. Eu convidei o meu eu há 10 anos atrás. Você investe em tratamento estético, mas esquece de manutenção, cuidado, né? Então, tem que ter essas informações aqui para o seu cliente chegar no seu perfil e entender que o que você está prometendo lá na bio faz sentido aqui no perfil, entendeu? Aqui no feed.
Então, eu ajudo mulheres a resgatarem a autoestima com o método sem agulhas. Olha aqui, eu tenho foto de mulheres, eu falo sobre o procedimento. Então, tudo é intencional. Não é só postar por postar. Você vai fazer uns stories lá falando da Páscoa, você começa stories 1, 2 e 3. Você não vai lá pela metade e começa a falar de outro assunto. Então, o marketing, ele funciona desde que você utilize o quê? A estratégia certa. Fazendo aí um breve resumo do que você aprendeu na aula de hoje. 3 estratégias para te ajudar a sair do absoluto zero e faturar seus 10 mil, ou enfim, da onde você está e em que lugar você está. Então, o primeiro deles, nós comentamos que é a precificação correta. Então, você tem que levantar aí os seus custos. O segundo deles é você definir, né, como que você quer ser lembrada. Você quer ser tão reconhecida, mas como? Então, veja aí o que faz vibrar o seu coração e comece a se posicionar e falar mais sobre isso. E o 3 é o feitiço, né, das vendas. Então, usar o marketing de forma estratégica. Então, vai lá para o seu perfil, começa a organizar o que você já aprendeu aqui hoje. Então, o desafio dessa aula 2, né, é você definir, identificar o que você mais ama fazer, o que te torna único, e levantar aí seus custos fixos, incluindo o seu salário. Por último, ir lá para o teu perfil e já começar a dar uma alinhada no que você acha que pode ser alinhado e começar a se posicionar, certo? E na aula 3, na próxima aula, eu vou te entregar a rota, finalmente o mapa que irá fazer você faturar os 10K. Então, você aprendeu na aula 1, lembra que eu falei que o desafio são várias pecinhas de quebra-cabeça que precisa ser encaixado? Então, na aula 1, você identificou os erros. Na aula 2, que é de hoje, você já vai utilizar essas 3 estratégias para solucionar aqueles erros que você estava cometendo. E na aula 3, eu vou te entregar a rota. Já pensou em receber aí uma campanha de vendas pronta para você aplicar no seu negócio? Ou até mesmo um material que te permita ter essa conexão maior com o seu cliente, fazer você ser lembrada, ser vista. Então, é na aula 3 que eu vou te entregar, né, essa rota, linkando aí com os desafios propostos que eu já dei na aula 1 e 2. E também, né, não adianta, reforçando mais uma vez, você simplesmente pegar a rota, né, o mapa, se você não corrigiu os erros, se você não identificou quais são os erros. Porque a estratégia em si não vai ser um milagre. Ela não vai fazer milagre se você não identificou o erro. Lembra que eu comentei que é que nem os seus procedimentos estéticos, da limpeza de pele? O cliente quer ter uma pele linda, uma pele hidratada, aí ela quer fazer microagulhamento. Aí você tenta vender a limpeza de pele antes, sem ser intencional, sem mostrar o benefício, e ela não entende aquilo e ela quer porque quer microagulhamento. E como você é da área da estética, você entende que você vai microagulhar, vai abrir essa pele. Como que o produto vai permear se tá tudo sujo essa pele? Tem que limpar os poros. É que nem passar pano na casa. O ideal é revarrer antes, vai ficar muito melhor, não vai? Então não seja como a sua cliente. Vai para a aula 1, assiste toda ela, faz o tema de casa, vem para a aula 2, aplica o desafio da aula 2 e aí você vem preparadíssima para a aula 3 para pegar esse mapa, agarrar com as duas mãos e já sair aplicando. Combinado? E lembra que eu falei no início da aula que eu tinha um segredo para revelar para vocês? Pois bem, eu venho recebendo mensagens, né, sobre, Sai, eu queria um acompanhamento mais lado a lado, mais próximo, você faz essas consultorias, e eu vou dizer para vocês que na próxima aula, eu vou te dar uma oportunidade de você ter esse acompanhamento lado a lado comigo. Eu poderei ser a sua mentora nos próximos dias, porque eu vou estar abrindo vagas para o nosso próximo curso, né? Para você ter aí uma estética que gera de fato lucro e que vai te dar a estabilidade que você tanto sonha. Eu vou também revelar aí de forma mais aprofundada as novidades que vem para a próxima turma, os bônus que vem para a próxima turma, enfim, tem muita coisa ainda para rolar na nossa próxima aula do Desafio Estética 10K e eu espero você.
E claro, para você que deseja receber o conteúdo da aula, eu vou fazer agora um post lá no feed. Basta você comentar embaixo desse post qual foi o insight que mais fez sentido, o que você aprendeu com essa super aula de hoje, o que você já vai colocar em prática, enfim, compartilha lá comigo o que você achou dessa aula que você já vai receber diretamente no seu direct, né, lá na sua caixa de entrada, o material dessa aula. Combinado, pessoal? Eu espero vocês, então, na próxima aula. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui.